Boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Sérgio aqui, mais uma aula, né? Nossa quarto dia de aula, né? De saúde mental. Pessoal, então, na nossa última aula a gente falou um pouquinho sobre heranças genéticas, né? Quais os fatores genéticos que podem influenciar em um adoecimento mental, né? Transtorno psicológico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores ambientais, tá? Os fatores ambientais, pessoal, eles exercem assim uma forte, né, influência sobre as nossas atitudes e as nossas escolhas diárias, né? Ah, professor, mas como assim exerce essa forte atitude aí das nossas escolhas diárias? O que tem a ver o fator ambiental com a minha escolha? Exemplo, pessoal, o primeiro tópico aqui vai falar sobre os fatores sociais. Quais são os fatores sociais? Os fatores sociais, pessoal, são as pessoas que a gente convive com eles, né? Os locais que a gente frequenta. Os fatores sociais, ele abrange onde a gente trabalha, né? Ele abrange o lugar que a gente mora, né? As pessoas que a gente tem um contato assim maior um pouquinho. Professor, Então, beleza. Então o senhor fala que o fator social ele pode ajudar a eu ter um adoecimento mental, tá? Por que o fator social ele pode ajudar a ter esse adoecimento? Imagine só que você trabalha em um local que você não goste, que você trabalhe com pessoas que só te coloquem para baixo, que você trabalha com pessoas que te humilhem, que você trabalha com pessoas que você não conseguiu ali se adequar de jeito nenhum. Esse é um fator social que vai deixar você triste, né? É um fator social que pode levar você à depressão. Esse é um fator social que pode levar você a desenvolver o alcoolismo, o uso de drogas, né? Esse é um fator social que pode levar você, a gente falando você, mas qualquer pessoa, a fazer escolhas erradas, né? Pensamentos suicidas, né? Então, esse é um exemplo de fator social que pode aí acabar levando ao adoecimento mental, né? Ao transtorno mental. Aí, pessoal, tem também os fatores culturais, porque esses fatores ambientais, voltando só um pouquinho, eles podem ser divididos em três: em fatores sociais, fatores culturais e fatores econômicos, tá? A nossa aula vai meio assim, pessoal, porque assim, realmente saúde mental é um pouquinho complicado da gente conseguir entender, por isso a gente tem que ir bem devagarzão, tá? Mas vai dando certo aí, tá? Eu não tenho o costume de editar os meus vídeos, né? A minha esposa, ela fica o dia inteiro depois editando os vídeos dela. E assim, eu como sou uma pessoa mais realista, eu quero que vocês aprendam aí meio que na prática o que realmente é, mostrando para vocês o que é importante. Então, vai assim, se às vezes eu errar alguma palavra aí, não repare porque eu conserto depois e assim por diante vai indo e vai dando certo, beleza? Então, sobre os fatores sociais a gente está conversado, né? Onde a gente está interagindo ali, as relações com aquelas pessoas, relações profissionais, podem nos levar a um adoecimento ou até mesmo a um melhoramento de algum quadro. Por exemplo, vou trabalhar em um local que eu gosto, vou trabalhar com pessoas que me tratam bem, esse fator social ele pode, né, me elevar a minha autoestima, né? Pode ser dos dois lados, tá? Fator cultural. Ah, professor, o fator cultural, o que ele tem a ver com um transtorno psicológico? Tá. Exemplo, pessoal, do fator cultural. Imagine só uma pessoa que ele é de uma determinada religião, que ele proíbe, deixa eu ver, pintar o cabelo, né? E imagine só que essa pessoa, ela é uma pessoa que ela não consegue ficar sem pintar o cabelo. Ela não consegue, né? Tinha o cabelo pretinho ali, normal. Aí chega lá na idade, o cabelo começa a branquear, igual tá o meu já, né? E a pessoa, ele começa a ficar doente. Por quê? A cultura,
né, familiar dela ou a cultura religiosa dela não permite que ela faça uso, né, da pintura no cabelo. E aí ela pode ficar doente, desenvolver também algum problema psicológico, né, um transtorno psicológico, porque esse fator cultural acabou levando ela a crer que aquilo que ela está fazendo é totalmente errado, né, e que ela pode ser penalizada por isso, tá? Pessoal, quando a gente fala sobre fator cultural é bastante complicado. Por quê? Um exemplo, a nossa cultura, né, ela proíbe, por exemplo, o uso de algum tipo de droga, né? Droga e alucinógenos, né? E assim, e aí você chega numa cultura indígena que a cultura deles permite o uso de algum tipo de droga que façam que eles entrem em transe lá, né? Vocês conseguiram entender mais ou menos? A nossa cultura não é a mesma cultura, né, de outras pessoas, por isso a gente tem que respeitar, né? Se a cultura de cada um, a religião de cada um, o sistema que cada um escolheu viver, né? Então, assim, a gente não pode criticar, igual o exemplo da pintura de cabelo, né? Eu tenho que respeitar, por exemplo, a religião, né? Ou as pessoas que vivem essa cultura, entendeu? Como no meu caso eu respeito, entendeu? Não tenho nada contra né, a nenhum fator cultural aí que a pessoa escolhe ser, né? Ou exercer, na verdade, né? Então, assim, o fator cultural, ele pode, então, trazer a pessoa, o adoecimento, né? Porque ele acostumou daquele jeito. Deixa eu ver um exemplo. Mitos também, né? Histórias que as pessoas eles contam. Um dos fatores culturais que pode levar ao adoecimento é aquele fator de que se a mulher lavar a cabeça durante os 40 dias lá do pós-parto, ela pode ficar com problema mental, né? O que acontece? A cultura foi criada tão forte dentro do ser daquela pessoa que aí ela vai e tem um bebezinho. Aí passa alguns dias, ela lava a cabeça e ela começa a pensar tanto naquilo, ela acaba desenvolvendo aí uma outra patologia, às vezes uma depressão pós-parto, né? Ou às vezes já tinha alguma coisa que só desencadeou por causa daqueles pensamentos negativos. Lavei minha cabeça, será que eu não vou ficar louca, que não sei o quê? E ela pode realmente acabar entrar aí num quadro de surto psicótico por este fator cultural, tá? Também existe fator cultural das escolas, né, das famílias. Professor, mas e o fator cultural da escola? Por exemplo, imagine só uma escola budista. Essa escola budista, os alunos que estudam ali, eles têm a cultura de acreditar, ter fé no Buda, né? Então, assim, imagine só que eu sou obrigado a ir para essa escola e eu não tive essa cultura de acreditar, né, nessa religião. E essa escola meio que quer que eu aprenda, né, a aceitar aquilo e adorar aquele sistema religioso, né, ou aquele sistema escolar que foi implantado, né, porque existem algumas escolas que eles colocam até aulas de religião, né, e aí eu posso desenvolver um transtorno psicológico porque eu não tenho medo de não ser aceito, tenho medo de discordar, né, e aí pode acabar desenvolvendo esse transtorno aí comigo, para mim também, né. Aí, pessoal, existe um outro fator, né, bastante relevante também, que eu até acho que hoje em dia, sinceramente, é um dos maiores, que tem levado a grandes transtornos, né? É o fator econômico. Ô, professor, mas como assim? Pessoal, imagine só uma pessoa que ele tinha uma vida normal, trabalhava, tinha uma empresa e de repente ele entra em uma dívida imensa. Ele perde tudo o que ele tinha. Ele fica devendo, ele perde a família, às vezes porque ele não teve condições de manter o gosto da pessoa que ele vivia junto, e a pessoa acabou indo embora. Acontece muito, né?
ou às vezes ele não consegue mais manter o padrão de vida que ele vem tendo desde há muito tempo, ele acaba tendo um adoecimento, né, mental por esse motivo, né? Ele pode acabar ficando doente aí, acabar desenvolvendo uma depressão, né, utilizando-se de álcool, de droga, ou até mesmo cometendo suicídio, é o que a gente mais ouve falar. Teve principalmente pessoas que plantavam tomate, né? Vocês sempre ouvem falar, tinha fulano aí que plantava tomate, ele perdeu tudo, entrou em depressão e se matou porque não conseguia pagar a conta, né? Esse é um dos exemplos porque a nossa região é o que mais tem plantação de tomate, por isso que eu estou usando esse exemplo, mas existe muitos exemplos, né? Outro exemplo, pessoal, também do fator econômico, é aquela pessoa que realmente ele não tem nada, ele não consegue adquirir nada, ele chega a passar fome, ele está ali em situação de miséria. O que acontece com essa pessoa? Ele vai ter também, né? Alguns pode ser que consiga se sobressair, mas a maioria ele vai também ter um adoecimento psicológico, né? Porque ele não consegue alcançar os objetivos dele, sair daquela situação que ele está. E às vezes ele começa a culpar outras pessoas porque ele não conseguiu, né, evoluir na vida. Eu não consegui estudar, eu não consegui fazer isso, eu não consigo, não sei o que. Ele começa a culpar outras pessoas e ele acaba ficando doente, né, desenvolvendo aí alguns transtornos psicológicos por esse motivo, né, que assim a chave foi o fator econômico, né? O fator econômico também, pessoal, ele pode causar o quê? Devido à grande pobreza, né, a pessoa pode dizer, não, o cara ele não teve problema psicológico nenhum, beleza, mas ele começou a roubar, né, ele virou ladrão e ele começou a roubar. E nisso, você imagina aí 1/3 da população do Brasil, ou da cidade de Itapeva, por exemplo, cometendo crimes, né? Ele vai afetar o seu psicológico, o meu psicológico. Por quê? Eu começo a pensar, puxa vida, eu vou lá no SEAP dar aula, vou deixar meu carro na rua, será que alguém não vai roubar? Meu carro não tem seguro. Então assim, eu começo a pensar tanto, uma sensação tão grande de insegurança que eu acabo adoecendo psicologicamente, né, pelo fator econômico daquela terceira pessoa, né, ter às vezes o levado a essa situação, entendeu? Então assim, é bastante complicado, por isso que precisa existir um tratamento, pessoal, já inicial, né, cuidando aí de todos esses aspectos, né, para que tudo corra bem. Por isso existe o CAPS, todos os tipos de atenção aí para poder tentar diminuir esses fatores, tá? Outra coisa também, pessoal, outro fator econômico que pode atrapalhar e muito a nossa saúde mental é o você ter tudo o que você quer, né? Imagine só uma pessoa, não vou falar nem de pessoa rico, viu? Porque o rico de verdade, ele faz com que o filho dele mereça ter alguma coisa, né? A gente vai falar de pessoas que ele acaba por errar na vida dizendo assim, eu passei tanta dificuldade na minha vida, nossa, eu queria ter uma bicicleta, não podia, queria ter um carro, não podia, queria comer tal coisa, não podia, queria sair para uma festa, não podia. Hoje eu dou tudo que o meu filho quer, né? Tudo que ele pede eu dou. Meu filho de 4 anos tem celular melhor do que o meu. A minha filhinha de 1 ano, eu compro para ela só roupas de marca. O meu filhinho de 2 anos, tudo que ele quer comer eu dou para ele. O que acaba acontecendo, pessoal? Acaba acontecendo que essa criança, ele acaba não tendo frustração, né, na infância dele. E aí vai chegar uma altura da sua vida, né, em que ele não vai conseguir ter todos os seus desejos saciados, né? Porque o pai e a mãe não vai ser para a vida inteira, né? Então ele não vai ter todos os seus desejos saciados e ele vai acabar adoecendo por esse motivo, né? Ou então, pior ainda do que ele adoecer por ele não conseguir ter aquilo que ele quer, ele viver uma vida às vezes que não é dele, né? O cara ele não tem condições de andar num carro importado, ele vai lá e começa a vender droga ou roubar ou então financiar sem ter condições de pagar um carro importado que ele quer ter aquele carro importado.
ou um celular, né, desses caros que existem, ele não tem condição nenhuma, mas ele quer ter aquilo dali, ele vai lá e não quer saber. Ele chega e faz, né? Então ele acaba adoecendo psicologicamente, né? Ou então, voltando um pouquinho, uma das piores coisas que também pode acontecer é o quê? É aquela criança que se tornou ali um adolescente, depois um adulto, ele cansar de ter tudo muito fácil, né? Ele chega numa altura e fala, bom, tudo que eu quis, eu tenho, tudo que eu quero, eu tenho. Meu pai é milionário, né? Tudo que eu quero, ele me dá. Então ele não vai, ele vai perder o estímulo da vida. Porque assim, o que faz com que eu venha gravar aqui essas aulas? Né? Eu tenho as minhas necessidades materiais, né? Tenho também o compromisso, né, de ensinar aquilo que eu aprendi, né? É uma coisa que está dentro de mim, de repassar aquilo que eu sei, né? E uma coisa que eu tenho certeza que tudo que eu repasso eu aprendo novamente, né? Então assim, o meu conhecimento acaba crescendo. E aí assim, essa pessoa ele acaba se frustrando porque ele não tem estímulo, né? Ele não tem estímulo nenhum. Vocês, por exemplo, estão assistindo hoje a aula porque vocês têm o estímulo de terminar o curso técnico, de trabalhar, de comprar um carro, mesmo que seja financiado, uma casa, né? De ter uma condição financeira um pouco melhor. Esse é o seu estímulo, né? Já pensou se não tivesse estímulo nenhum, né? Muitos falam, mas viu, nada a ver, imagine. Eu queria demais ter tudo sem me preocupar. Mas se vocês verem aí as pessoas que sempre têm transtornos psicológicos, são essas pessoas que eles sempre tiveram de tudo, né? Não tem motivação para viver e lutar, né, com a vida e conseguir conquistar, né, os seus objetivos. Ele não tem um objetivo. E se você não tem objetivo, né, você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, né? E se qualquer lugar serve, então você às vezes aí acaba tropeçando aí nessas oportunidades que a vida nos dá de fazer coisas erradas, né? Que faz com que às vezes nós adoeçamos, né, psicologicamente e às vezes não consigamos sair desse adoecimento, né? Porque a depressão, essas doenças psicológicas é um poço fundo, difícil de conseguir sair, né? Mas assim, a gente precisa olhar sempre esses fatores aí, tá bom? E continuarmos sempre firmes, acreditando que tudo vai dar certo, né? Imagine só um exemplo só para vocês terem uma ideia aí, não como um fator econômico, mas assim um fator bastante conhecido que está no nosso momento agora, essa história desse coronavírus, né? Quantas pessoas estão com transtornos psicológicos, né? Por ficarem com medo de sair de casa, ficarem com medo de pegarem alguma sacola que chegou, né? Ficar com medo de pegar o coronavírus e morrer, né? Teve casos aí que eu ouvi no jornal de pessoas que tiraram a própria vida, se suicidaram, porque foram contaminadas, profissionais da área de saúde foram contaminadas e ficaram com medo de ter que passar pelo processo que outras pessoas passaram de sofrimento, né? Às vezes elas nem iam passar por esse processo de sofrimento, nem precisar ser entubado nem nada mais, né? O psicológico deles estava abalado, fazendo com que eles tomassem essa triste decisão. Pessoal, assim, aqui na nossa apostila não fala ainda, mas assim, como eu pedi para vocês uma pesquisa, que é da aula do dia 31, fala um pouquinho sobre suicídio, né? Sobre a gente fazer perguntas lá para alguém, algum conhecido, preencher aquele formularinho. Então eu quero que vocês saibam que existe um número de telefone chamado, um número de telefone para auxiliar pessoas que têm pensamentos suicidas. E vocês, como profissionais da área de saúde, técnicos e auxiliares de enfermagem, né, serão às vezes as primeiras pessoas a notar que tem alguém que ele tem algum problema, tá? Esse número de telefone é o número 188, tá? O número 188. Ele pode ser feito ligação de qualquer aparelho telefônico, né? Onde a pessoa ele vai conseguir
buscar auxílio, né, para evitar aí esse problema do suicídio, tá? Outra coisa, pessoal, quando a gente trata de suicídio, nunca a gente deve levar em brincadeira quando alguém fala de suicídio, né? Eu vejo muitas pessoas falando, porque se a pessoa quisesse se suicidar, eles não estavam falando, né? Mas, pessoal, assim, quando alguém começa a falar alguma coisa, é porque realmente existe um desejo dentro dele. E assim, se esse desejo não for tratado, ele pode ser aumentado e realmente levar aí a um possível suicídio, né? Então você nunca julgue a pessoa, nunca também tente falar para a pessoa, eu sei que está passando, mas se você se esforçar, você vai melhorar, que não sei o quê. Não. Existem técnicas e nós, profissionais da área de saúde, devemos utilizar essas técnicas, né? Para poder auxiliar esses pacientes que têm esse problema, tá? Então, assim, uma das técnicas é a utilização, a divulgação desse número 188, né? Que pode salvar muitas vidas. E a demonstração também das equipes de saúde especializada que tem para tratar de pessoas com transtornos psicológicos, né, que é o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Em todas as cidades deve ter um CAPS, né? E o CAPS é de portas abertas. O que significa portas abertas? Exemplo que eu tenho uma emergência de uma pessoa que esteja em surto psicótico, né, ou tentando suicídio, o CAPS ele deve por lei, tá? É por lei isso aí. Ele deve estar de portas abertas para poder atender esse paciente, tá? Tem que ter um profissional da área da saúde lá capacitado para atender esse paciente, independente se tenha vaga ou não. Tem que ser atendido, desde que sejam casos graves igual esses que eu citei, tá bom? Pessoal, nossa aula de hoje eu quero só que vocês assistam e dê um ok para mim, tá? E o trabalhinho vai ficar, esse último trabalho, tá? Para vocês fazerem essa semana e entregar no dia 14, né? Que eu coloquei, tá bom? Pessoal, boa noite, fique com Deus e boa sorte sempre, tá bom?